Pessoal, então agora já que nós sabemos um pouco mais sobre tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vamos só complementar o nosso estudo. Eu vou clicar em qualquer célula da tabela dinâmica e lá na guia design eu encontro estilos da tabela dinâmica. Eu posso escolher um estilo que mais me agrada, ou seja, é o formato, é a apresentação dessas informações da melhor maneira. Eu posso optar também por escolher linhas em tiras. Pode perceber que ele inseriu algumas linhas separando as informações, colunas em tiras, cabeçalho da coluna, cabeçalho da linha, ou seja, eu vou formatando a minha tabela de acordo com a minha necessidade. Eu tenho, neste exemplo aqui, total geral de colunas. Por quê? Porque eu só tenho uma coluna, que é a coluna de quantidade. Na verdade, eu tenho duas, uma que é a coluna com os dados em formato de texto e outra coluna com os valores. Se eu tivesse umas 3 ou 4 colunas que seja, como eu tenho aqui para cima, ele também teria o total geral de cada uma das minhas colunas que contém, ou melhor, de cada uma das linhas que contém valores, que contém números. Como aqui eu só tenho uma coluna que contém número, não tem problema. O que eu quero te mostrar é, ou você vai ter, como nós já falamos em videoaulas anteriores, ou você vai ter total geral da linha, que vai sempre vir aqui à direita, ou total geral da coluna, que sempre vai vir aqui abaixo. E aí você tem a opção de inserir, retirar, ou deixar apenas um ou deixar apenas o outro, da forma que você preferir. Só você vir aqui, ó, totais gerais, desativado para linha e coluna, ou ativado para linha e coluna, ou ativado só para linha, ou ativado só para colunas. Você que decide a melhor maneira. Se eu colocar, por exemplo, desativado para linha e coluna, você pode perceber que aqui ele já não aparece mais o total geral. Como eu disse, não vai aparecer aqui porque exatamente eu só tenho uma coluna que contém números. Portanto, não teria o que somar, por isso que ele não apresenta a coluna total geral de linhas. Ok? Pessoal, se você precisar alterar a fonte de dados da sua tabela dinâmica, ou seja, se você precisar incrementar, retirar uma coluna, colocar uma outra coluna, se você precisar alterar a quantidade de linhas, você pode vir na guia Opções, lembrando que eu estou selecionado na tabela dinâmica, na guia Opções, Alterar fonte de dados. Aí você vai na opção Alterar fonte de dados e escolhe o local que você deseja inserir as informações. Por exemplo, se a partir de agora não fosse mais da coluna A até a I, mas sim da I até a J, era simplesmente você selecionar esse novo local. Lembrando que, para a tabela dinâmica, você não pode ter uma coluna totalmente em branco, nem pode ter uma coluna sem cabeçalho. Ou a tabela dinâmica nem é inserida, ou ela é inserida, mas dá erro para você. Por isso, não é possível. Foi apenas para te mostrar que é possível alterar a fonte de dados por esse local, sem precisar refazer toda a tabela dinâmica. Agora há pouco, eu havia te mostrado que na guia Dados você encontra Atualizar Tudo. Então, independente de você estar clicado em uma célula que faz parte da tabela dinâmica, independente disso, você pode vir na guia Dados, Atualizar Tudo e atualizar tudo novamente. Mas, clicado na tabela dinâmica, você também encontra lá na guia Opções a opção Atualizar, Atualizar Tudo. Tá certo? Aqui, A para Z e Z para A, ou seja, você tem a opção de classificar e filtrar, aquilo que é comum a gente encontrar em uma tabela normalmente, que é a mesma coisa que está lá na guia Página Inicial, classificar e filtrar. Mesmo processo, funciona de igual modo. Agora, o que nós queremos fazer é inserir segmentação de dados, que é um trabalho, uma ferramenta fenomenal, que a partir do Office 2010 você encontra neste formato. Ou seja, vai te ajudar muito, é uma espécie de painéis que através deles você pode criar dashboards, você pode criar relatórios dinâmicos bastante interessantes e que com apenas alguns cliques demonstram com ainda mais facilidade os resultados que você precisa. Aqui eu estou selecionado na tabela dinâmica, por isso que a guia Opções está habilitada e você encontra a opção Inserir segmentação de dados. Quando você vai nessa opção, você tem de novo Inserir segmentação de dados e ele vai te mostrar todos os campos, todas as colunas da sua base de dados. Você escolhe quais deles devem ser representados nos quadrantes que nós vamos criar e você vai visualizar daqui a pouco. Exemplo, produto é importante para mim, a data que ele foi vendido, quantidade que ele foi vendido, filial, consultor, faturamento. Esses são os itens mais relevantes para que eu venha trabalhar. Vou dar um OK. A partir de agora, todos esses itens foram criados, todos esses quadrantes foram criados aqui
na tabela dinâmica. Eu vou apenas colocá-los da melhor maneira para mim. Campo quantidade eu nem vou precisar, vou deletar. Filial vou deixar. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Diminuir um pouco o zoom para caber tudo em uma só tela. À medida que você clicar em algum desses campos, você vai ver a sua tabela dinâmica e o seu gráfico sendo ajustado. À medida que você clicar em algum desses campos, você vai ver a sua tabela dinâmica e o seu gráfico sendo ajustado. Nós trataremos melhor disso na próxima videoaula. Até lá!